Seja muito bem-vindo ao programa Lance 80 Mais. No programa Lance 80 Mais, é um programa onde você, investidor, vai descobrir como que você faz para ter lucratividade de 80% na compra do seu imóvel. Hoje eu estou com uma pessoa aqui, uma pessoa fantástica aqui, eu estou com a Márcia Ozaki. Tudo bem, Márcia? Bom Oi, dia, Rogério. Bom dia, tudo bom? tudo jóia. Márcia, primeiramente, eu queria agradecer. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai estar aqui num novo formato aqui do nosso programa. A Márcia vai participar das nossas lives do dia a dia, vai agregar as informações da experiência que ela já teve nesse mercado. E olha quanta experiência, hein, Márcia? Você falou aqui que você tem mais de 10 anos, você trabalhou na Caixa. É isso mesmo? Conta um pouquinho para a gente da sua história, Márcia. Como é que foi a sua jornada pela Caixa? Conta para gente. Oi, Rogério. Então, eu trabalhei realmente na Caixa durante 14 anos. Eu entrei em 1999, né? Olha, 1999, Caramba, 1990. no século passado. Nossa, deixa eu Mas, pensar o que eu enfim, estava fazendo em 99. Acho que eu tinha acabado de me formar no técnico, fazia um ano. eu era bem meninota, eu confesso que eu tinha a tenra idade. Deixa pra lá, né? Vamos lá. Senão a gente Bom, vai denunciar a nossa idade aqui, né? exatamente, mas isso daí é só olhar para a gente e já logo percebe qual é a nossa idade, né? E que seja assim. Bom, enfim, eu trabalhei na Caixa Econômica durante 14 anos, né? E durante os primeiros anos eu entrei numa agência, né? Então eu percorri uma carreira, eu fui gerente de agência, gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica, Legal. e depois eu trabalhei na superintendência, né? E depois da superintendência, eu fiz um curso de economia, então eu quis uma vaga numa área que se chama mercado de capitais. E nessa área, eu trabalhei a maior parte do meu tempo lá. E eu gostei muito de trabalhar lá, porque lá a gente fala muito sobre investimentos. Então, Legal. quando eu trabalhava em agência, eu ajudava as pessoas a aplicarem os seus dinheiros, né, em investimentos, e não entendia tão bem como que era feito na prática os investimentos, né? E quando eu passei para essa área, eu comecei a entender muito mais perto de como funcionam os investimentos de uma forma geral. Eu tive que aprender sobre todos os investimentos e quais são as carteiras, os papéis que compõem cada tipo de investimento. Então, eu passei bastante tempo com isso e, inclusive, montando até um fundo imobiliário. Então, eu tenho uma experiência bem legal nessa área de montar fundo imobiliário. E essa experiência é bem positiva, porque a gente trabalhou com um fundo de agências, a gente trabalhou com um fundo Legal. Almirante Barroso, que é um prédio que a Caixa loca lá no Rio de Janeiro, e com o fundo da Petrobras, né, que é o o Torre Almirante, que é um fundo que a Caixa fez exclusivamente para a Petrobras. Então, assim, são coisas assim bem interessantes que eu acho que tem muita coisa para agregar aí na nossa conversa. Legal, legal. Ô, Márcia, você falou que você trabalhou em agência também. Quanto tempo você ficou nas agências? Eu fiquei 4 anos. 4 anos. Nossa, qual agência você trabalhou? Eu trabalhei na agência Vila Pompeia, na agência Pinheiros, e aí quase que um ano em cada lugar, né? Porque realmente a gente vai crescendo e, como todo mundo deve perceber, tem muita rotatividade nos gerentes, né? Então eu fiquei um ano numa agência pequena quando eu me tornei gerente, né? E depois eu passei para uma agência maior, então a gente vai sendo promovido e vai passando de uma agência para outra, né? E logo que eu cheguei na agência Vila Pompeia, que era bem longe de onde eu morava, né? Mas eu comecei minha carreira lá e foi bem produtivo. Todos os lugares que eu passei, eu tenho realmente gratidão porque aprendi muita coisa em cada lugar. Que legal. E assim, as agências que eu trabalho, não sei como é que era lá, mas assim, era uma agência que tinha assim 3, 4, máximo 5 gerentes. Era assim também lá? Como é que era essa Na primeira sistemática? agência tinha 3 gerentes, na segunda já tinha 11, na terceira tinha Caramba, um? 3 e na outra já tinha uns 7 ou 8, porque eram agências grandes, né? Nossa, era bem grande lá então. Assim, a Pedroso de Moraes foi a segunda agência que eu trabalhei.
Tinha 4 andares a agência, né? Então era bem grande. Uma estrutura bem parruda. Ah, que É. legal. Bom, legal, Márcia. Eu estava pensando aqui na questão dos leilões, aqui, leilões de imóveis, né? Na hora que a gente fala sobre leilões extrajudiciais, né? Eu percebo assim que o pessoal tem até calafrio, né? Tudo que envolve meio que judicial, assim, o pessoal meio que fica naquela trava, né? É verdade, eu Pô, também tinha isso, sabia? Enquanto eu não conhecia sobre leilões extrajudiciais, eu também pensava isso. Eu pensava, nossa, que coisa estranha, né? Parecia que dava um pouquinho de arrepio quando se fala sobre leilões extrajudiciais, né? olha que interessante, né? Assim, você está falando isso e muitas vezes eu percebo que várias pessoas que trabalham lá na agência têm essa mesma percepção e eles trabalham na caixa, né? Mas você sabe o que que acontece, Rogério? A Caixa é uma instituição muito gigante. Então, se você for olhar o portfólio de produtos que a Caixa tem, é muito grande. Então, assim, não necessariamente. As pessoas, quando trabalham em uma instituição muito grande, elas têm alguns papéis muito definidos. Então, não necessariamente ela conhece de todos os produtos da Caixa. Por exemplo, para mim, penhor de joias é um assunto totalmente estranho. Porque assim, eu sei que tem agências que têm penhor, mas não necessariamente eu trabalhei naquilo. E como eu nunca trabalhei naquilo, eu não sei nem como funciona. Eu não sei nem direito como funciona. Por quê? Porque você entra numa agência, você aprende a trabalhar na agência, né? E aí, se você quiser trabalhar no penhor, você tem que fazer um curso específico para penhor para você poder trabalhar lá. E aí você falando sobre isso, até trazendo aqui para os nossos imóveis aqui, para arrematar imóveis em leilão, até mesmo os leilões, né? Na hora que você vai lá na agência, são poucas as pessoas que têm acesso a essa informação e que sabem esclarecer, né? Esses Uhum. pontos mesmo, né? Dos Sim, imóveis, e eu né? vou te dizer mais. Eu tenho um super amigo que ele já foi diretor na Caixa. E aí eu comentei com ele que é um colega, um amigo assim, que a gente acabou tendo amizade quando eu fui para a área de mercado de capitais, né? Porque na rede é tanta gente que era impossível fazer amizade, assim, é difícil mesmo. Mas quando eu fui para essa área de mercado de capitais, são menos pessoas, daí a interação é mais fácil. E eu conheci essa pessoa eu comentei com ele agora que eu estou mexendo com leilões junto com você, e ele falou assim, puxa, eu não entendo muito desse negócio, mas deve ser uma boa. Ou seja, ele como diretor da Caixa nem sabe direito como é que funcionam os detalhes disso. Por quê? Porque é normal mesmo, é muito assunto. Então, ele tinha toda uma rede para cuidar, metas sobre tudo. E assim, para dizer bem a verdade, eu nunca vi dizer de meta na Caixa sobre leilões de imóveis, sabe? Então, assim, a gente não tinha nenhuma meta sobre isso, né? Sobre isso. Mas, então, e nem eram todas as agências. Eu nunca, na agência, enquanto eu estive na agência, eu nunca precisei fazer nenhum financiamento para quem comprou em leilão. E nunca precisei dar nenhum prosseguimento para ninguém que tenha comprado algo em leilão. Então, se eu tivesse talvez passado por isso, eu ia entender um pouco mais lá naquela época. Mas eu fui aprender Claro. leilões um pouquinho depois, mas enfim, estamos aí. Ah, que legal. E interessante isso que você falou, né? Então, assim, o que é virado para a meta, o pessoal entende. O que não é virado para a meta fica lá escondido, né? Claro, porque se você tem tanta coisa para fazer de meta, por exemplo, um gerente de pessoa física, ele tem meta para dar cheque especial, ele tem meta de abertura de conta, ele tem meta para vender previdência privada, meta para seguro. Então, ele tem muita meta para ficar olhando outros assuntos que não tem nada a ver. Entendeu? Então, É assim, verdade, é ele verdade. tem aquelas metas, ele tem que ir atrás daquilo que ele precisa fazer, né? Porque vai ser cobrado por aquilo. É verdade, é verdade. E aí, voltando aqui para o nosso leilões extrajudiciais, né? Então, na hora que a gente fala extrajudicial, né, Márcia, a gente tem o pessoal tem meio com receio, achando que envolve a justiça. E, na verdade, assim, nada mais é do que um procedimento que é executado pelos bancos, pela Caixa Econômica, por exemplo, né, que é um dos maiores players aí do mercado, né? Então, na hora que a gente fala extrajudicial, é um termo que é fora da justiça, né? Então, é justamente ao contrário, na hora que você acha que é a justiça, não tem a justiça envolvida, né? Sim. Então, realmente, assim, isso é um
tabu que eu acho que afasta muitas pessoas na hora que a gente fala só no nome, já a pessoa já afasta, já repele, né? Exatamente. Então, eu acho que até é mais legal a gente falar sobre leilões da Caixa, né? Mas É é verdade. bom as pessoas entenderem, todo mundo entender, né? Que o leilão da Caixa é um leilão extrajudicial. Exatamente. Legal, legal, show de bola. E, bom, a gente está falando aqui sobre a questão dos leilões extrajudiciais. Eu queria trazer aqui, deixa eu ver, alguns exemplos aqui para ficar prático, né? De repente fica uma coisa mais, menos maçante, né? O que você acha, Márcia? Eu acho que é bem interessante. Assim, até eu queria que você esclarecesse uma coisa que eu acho que é muito importante de as pessoas que querem investir, porque eu acho que o grande nosso objetivo aqui é ajudar mesmo as pessoas a terem uma vida diferente, a transformar de verdade. Porque assim, quando você começa a olhar hoje um investimento, digamos que você tem lá, sei, 50 mil reais na sua conta. Quando você chegar no final do mês, você vê uma merrequinha lá, tipo, nem 100 reais de rendimento, você olha para aquilo e você fala assim, meu Deus, eu tenho 50 mil reais aqui investido no banco e ele me trouxe 100 reais. No ano, o que vai virar, né? Então, no ano não chega nem 1.200 reais, não necessariamente chega a 1.200 reais, 50 mil que colocou lá, né? Porque hoje a taxa de juros está baixa, né? E aí eu até vi que vai ter uma reunião do Copom por esses dias, que vai diminuir mais um pouco ainda. A tendência é chegar em 2%. Exatamente. Não está Então, caindo, né? Está despencando, né? exatamente. Então, assim, na verdade já despencou, da agora para baixo não muda muito, sabe? Porque 2,25 Entendi. para 2 não muda muito. Se eu tinha, eu vou dar um exemplo num número mais claro, vai, que é 100 mil reais. Se eu tinha 100 mil reais durante o ano inteiro, se eu tenho 2% de rendimento, significa que eu vou ter 2 mil reais de rendimento no fim do ano. E olha que eu estou falando de 2% e nem estou tirando imposto de renda. Quando você considera em tirar o imposto de renda, que vai dar uma média aí de 20% sobre o rendimento, né, ele já cai ainda para 1.800, né, ou menos que 1.800, né? Então, se for 15%, vai dar uns 1.700 por aí. Então, assim, é um rendimento muito pequeno. E como investidora, eu encaro que leilões de imóveis é excelente, é um excelente investimento, porque permite que você tenha altos rendimentos e ainda com imóveis, porque o imóvel é uma forma segura de você aplicar, né? Você está vendo que o imóvel vai estar no teu nome. E aí conta pra gente, Rogério, por que investir em leilões de imóvel da Caixa é um bom investimento e é seguro? Conta pra gente. Claro, claro. E aí você estava falando aqui, né, Márcia? Até já me veio um monte de ideias aqui para falar para vocês, né? E que uma das coisas, né, na questão dos imóveis, né? Muitas pessoas elas têm receio de perder o dinheiro na hora que você vai fazer a arrematação, né? Então esse é um dos medos da maioria. Ah, meu, mas se der errado, se acontecer alguma coisa, sei lá, e eu ter que devolver esse imóvel, eu perco meu dinheiro, né? Então, o que acontece? Na minha visão de 12 anos, uma experiência de mais de 105 imóveis arrematados, eu chego à seguinte conclusão: não existe forma mais segura de você comprar imóveis hoje no Brasil, a não ser do banco, a não ser da Caixa Econômica Federal. É uma forma muito segura, você dilui muito o seu risco. Por quê? Olha, vamos lá, por que é seguro? Se você compra um imóvel, qual que é o risco que você está correndo? Você comprou um imóvel, vamos supor que o ex-mutuário, que é quem perdeu lá o imóvel, ele entre com uma ação contra o banco, tentando anular a questão do leilão, por exemplo. E ele vai lá e ganha. Vamos supor que ele ganha. Estou colocando assim o pior cenário. Tudo isso daí tem como a gente prever, tem como a gente verificar, assim, deixando a sua arrematação com uma assertividade muito alta, chegando aí, assim, se eu fosse colocar em percentual, 99% de chance de você ser assertivo. Então, na hora que você pega uma arrematação dessa, por exemplo, e você faz a análise devida, você diminui muito o seu risco. E aí, nesse caso, por exemplo, vamos supor que aconteceu que não foi feita a análise correta, você acabou arrematando o imóvel por impulso, tá? E aconteceu que houve a retomada do imóvel. O ex-mutuário ele recuperou o imóvel
de N motivos. Ok. Aí o que acontece? O banco, ele te devolve todo o dinheiro corrigido. É claro, você estava falando da poupança aí, né? E hoje está uma piada, né? Mas assim, ele te devolve esse investimento, né, que você fez lá e ainda corrigido. E se você tiver custos, por exemplo, de registro do imóvel, se você tiver custos com impostos que você acabou pagando, IPTU, né, condomínio, se você teve benfeitorias que você fez no imóvel durante esse período, você tendo as notas fiscais de tudo, o banco te reembolsa. Então, assim, nessas condições que eu falei para vocês aqui, nesse cenário, imagina se fosse um particular, Marcos. Você vai lá, compra lá um imóvel lá do seu vizinho, por exemplo, sei lá, né? E aí acontece que ele tem alguma ação específica, você vai lá, trabalhista, por exemplo, né? Você comprou, não fez a devida checagem também, ó. Você não fez a devida checagem, foi lá e comprou do vizinho. Aí veio uma execução, né, do imóvel que na época da compra poderia cair a responsabilidade para quem comprou. Então aí ele vai reverter todo o processo. Só que aí você vai atrás do seu vizinho para receber, ele vai falar, opa, mas agora eu estou sem dinheiro, agora eu não tenho dinheiro para te pagar. Uhum. Então, na Caixa Econômica Federal, não acontece isso. Você não vai assim, na Caixa, fala, opa, agora eu não tenho dinheiro para te pagar. É Né? verdade. E Então, isso é um assim, ponto muito positivo, né, Rogério? É um ponto exatamente. muito positivo, porque a Caixa, no fim, ela está por trás da negociação. Então, o que dá segurança para a gente é ter uma instituição do tamanho que é a Caixa. Então, hoje, se você pensar, a Caixa vai falir, é quase que, assim, é possível? É, mas, assim, é um risco Sim, muito pequeno, né, de acontecer isso. exatamente. Então, eu considero, a gente até estava conversando um pouco sobre isso antes de começarmos a conversar aqui, e é como a compra de um computador, né? Quando você vai comprar, Ah, é é verdade. simples de fazer uma compra. Se você for observar o lado da compra do computador, você vai lá num site, aperta o botão comprar Um e clique, compra. Mas o né? que vem por trás dessa compra? Quando você vai comprar um computador, por exemplo, que olha, não é nem comparado a um imóvel, né? Então, quando você vai comprar um imóvel, Sim, você realmente se dedica muito mais. Mas quando você vai comprar um computador, você já olha, você faz um estudo, porque se você comprar cegas, se você vai lá na loja e simplesmente eu quero este daqui, não necessariamente você vai fazer a melhor compra. De repente, o micro que você escolheu, ele pode estar cheio de avaliação negativa na internet, por exemplo, pode não te atender no que você precisa. Então, assim, quando você vai comprar um computador, que é uma coisa pequena perto de um imóvel, você já analisa, você já vê o que você precisa, o que você quer, quais são os seus objetivos com aquele computador. Para que serve aquilo? Vai ser só para ver filme? Então, tem uma configuração que é para isso. Vai ser para que exatamente. mais, entendeu? Eu vou usar muito a câmera, então eu preciso de uma câmera mais potente. Né? Exato. Depende do qual é o seu objetivo. E eu encaro que leilões é a mesma coisa. Você tem que analisar o que tem ali por trás, né? O imóvel e todas as condições que o imóvel oferece, para que você possa fazer um grande negócio. E olha, em leilões, eu considero que a riqueza está nos detalhes. São pequenos detalhes que, se passarem desapercebidos, vai se tornar um grande problema para você na hora da arrematação, né? Então, na hora da venda até do próprio imóvel. Então, você pode, de repente, querer comprar um imóvel que parece maravilhoso, parece um imóvel dos sonhos. Só que aí não percebeu, por exemplo, o detalhe, assim, que até está bem visível, mas, assim, você não percebeu que o condomínio, a dívida de condomínio de PTU fica por conta de quem está arrematando. Se você soubesse dessa informação, tivesse olhado, porque é muito fácil de olhar também, é só você seguir alguns procedimentos, é muito fácil de olhar. Se você não olhou essa condição, de repente você acha que você está comprando um imóvel por 50 e, na verdade, você está pagando, sei lá, se a dívida do imóvel, né, desses custos seja 20 mil, em vez de você pagar 50, você está pagando 70 mil pelo imóvel. E aí você não sabe porque Nossa, você não olhou o fantástica essa sua simples observação. detalhe. Verdade. E aí, olha, o que você falou aqui, eu concordo plenamente com o que você falou aqui, viu, Márcio? O seu sucesso está nos detalhes. E geralmente, aquele que a maioria repele é justamente onde existe a oportunidade. É, exatamente, aí que a gente tem que ficar ligado, né? A gente vai falar muito sobre isso ainda, né? Que isso daí é um tema aí que dá para a gente conversar muito tempo, né?
Mas é Verdade, é verdade, verdade. está nos pequenos detalhes. E você falando, por exemplo, da questão do condomínio, eu estou lembrando de um caso agora, que uma vez que a gente foi arrematar um imóvel, ali na região da Nossa Senhora do Ó, sabe? Antes de chegar lá, a gente tem uma avenida ali, que é a principal, que vai lá para o fundo, ali para Brasilândia, sabe? Perto tem um McDonald's ali na região, na hora que você, naquela avenida. Enfim, eu não me recordo agora exatamente o ponto, né? Mas era um apartamento que ele estava sendo ofertado por, assim, uns 80 mil reais, e ele estava sendo avaliado por em torno de 180 mil. E na hora que a gente checava as informações, você verificava que ele tinha uma dívida muito alta de condomínio. Ele tinha praticamente o valor que ele estava sendo leiloado de condomínio. Olha só. Uau! Então aí, o que aconteceu? Na hora que a gente viu isso, a gente já estipulou ali o quanto que era a nossa margem de lucro. Não dava para ir muito, né? E aí, o que aconteceu? Eu percebi que aquele imóvel começou a ter vários lances, vários, 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 vários. Provavelmente as pessoas não se atentaram a isso, né? Em Uhum. verificar realmente qual que era o tamanho da dívida, né? Então aí, Exatamente. com certeza, ali você corre um risco gigantesco, né, nessa questão, né? Tem que Uhum. saber o caminho das pedras justamente para, de repente, aí não acabar arrematando o gato por lebre, né? É isso mesmo. Rogério, sabe o que eu fiquei pensando? Que leilões de imóveis, às vezes, as pessoas acham que é uma coisa muito diferente, muito difícil, porque não estão habituadas. Até a gente comentou, até o próprio funcionário da Caixa não sabe como é que funciona leilões de imóveis. Então, Verdade. como assim, se nem o funcionário da Caixa sabe, que dirá a população de uma forma geral? E é isso que a gente está aqui para fazer. A gente quer mostrar para as pessoas uma grande oportunidade, né, de transformar vidas mesmo. Porque você imagina, eu queria que até você desse um exemplo, porque assim, você tinha comentado de um imóvel que você negociou lá em Botucatu, que chama um bairro, acho que chama Flora Rica. Você pode comentar comigo, com a gente aqui, qual foi o valor que você pagou e qual é o valor que você vendeu? Claro, claro. Esse imóvel, inclusive, eu consegui numa modalidade que é financiado, né? É outra coisa também que as pessoas não sabem, né? A maioria. Elas acham que leilões de imóveis é só à vista. E nesse caso, por exemplo, eu paguei 78 mil reais na época, e aí eu dei 20% de entrada e financiei o restante. E E aí você o que vendeu por aconteceu? Assim que quanto? lá eu vendi por 170. O que rolou lá? Rolou o seguinte, eu peguei, deixei esse imóvel, assim que eu desocupei ele, eu falei, vou deixar alugado, né? Aí eu deixei alugado ele por um ano, e logo que ele desocupou, eu já tive uma oferta para ele de 140 mil, só que eu não aceitei. Aí eu não aceitei essa oferta, aí eu preferi alugar, e depois de um ano certinho, veio uma proposta, sabe de quanto? Lá de 170, né? Eu estava Uau! querendo 175, né? Eu estava ofertando ele. Aí Uhum. veio uma proposta de 170, imagina se eu fiquei triste, né? Se eu não vendi ele, né? Ô, Rogério, sabe o que eu achei bem interessante desse caso aí? É que ainda quando você alugou por 12 meses, você comentou comigo que a prestação era o valor praticamente do aluguel. Então, isso Exato. daí é uma coisa que é muito interessante, porque na verdade você não teve desembolso para pagar o imóvel e ainda, imagina, você investiu naquela época 20% de 78, né? Fazendo umas contas rápidas aqui, como se fosse 80, só para arredondar, 20% vai dar 16 mil, então você deve ter investido 15 mil mais ou menos naquela época. E aí você, sobre 15 mil, você ganhou, mas porque você ganhou, vendeu, você comprou por 78 e vendeu por 170, foi quase 100 mil reais, vamos dizer, né? Foram 92 mil. Sobre o quê? Sobre o valor que você investiu. E quanto você investiu? 15 mil reais. Ou É claro seja, que você teve teve. outros custos, né? Sim, Assim, mas se mas você mesmo a gente considerar, considerando ele, foi fantástico, a né? gente colocou na planilha e realmente esse imóvel É deu uma verdade. lucratividade de muito mais que 100%. Por quê? Porque É foi verdade. até um imóvel que deu sorte de você alugar e no aluguel você pagou as prestações, né? Então, mas assim, não é que é tanto sorte, assim, se você trabalhar bem o Isso que eu ia falar imóvel, para você. A questão da sorte também, se você faz uma pesquisa prévia, você consegue ter uma visualização ali do mercado, até mesmo de aluguel.
É verdade. E outra, você consegue identificar se o imóvel é de fácil locação, né? Porque, assim, muitas vezes Exato. você já consegue perceber numa pequena análise se o imóvel é fácil de locar ou não. Tem imóveis, Ah, e assim, vamos dizer que os imóveis de menor valor, eles têm uma facilidade de locação melhor, né? Porque o imóvel, por ser de pequeno valor, o aluguel também não vai ser muito exorbitante, mas muitas vezes o retorno quem é investidor sabe, né? O retorno de aluguel de um imóvel de pequeno valor é muito melhor do que um imóvel de grande valor, né? Então, hoje você tem um apartamento de 1 milhão que é alugado por 3, 4 mil reais, né? Agora, se você tiver um imóvel por exemplo, de que vale 100 mil reais, facilmente você consegue 800 reais, né? Consegue 900 reais naquele, se não conseguir 1.000. Então, o retorno de um imóvel de menor valor, ele, em termos de aluguel, é muito melhor do que aquele de maior valor, né? Então, tem é uma série de verdade. pontinhos que eu encaro assim, que são os pequenos detalhes, né? Que a gente conversou, Olha, que esses pequenos detalhes são muito importantes na hora de você investir em imóveis da Caixa, né? e sem falar que, assim, esse assunto, por exemplo, com certeza daria uma nova live, né? Não tem Porque, dúvida. olha, tem vários detalhes aqui para a gente destrinchar desse assunto aqui, né? Uhum. Na grande maioria dos casos, um imóvel, vamos colocar de médio para baixo porte, né? Para pequeno porte, né? Você tem ali uma rentabilidade de 0,5%, aí dependendo do imóvel, ele começa a subir, né? 0,6, 0,7, né? Uhum. Então, você consegue, aí dentro desses números, ter uma certa assertividade, né? Você consegue ser assertivo ali na questão da pesquisa, né, do seu imóvel, né? Sim, com certeza. Eu encaro assim que os leilões de imóveis, sabe, Rogério, eu fiquei pensando bastante numa comparação aí, me veio na mente agora, né? Leilões de imóveis é como assim, vamos supor que você nunca entrou na cidade de São Paulo e você não tem noção de onde fica cada bairro, não tem noção onde ficam as ruas. Então, se você não tiver um Waze, que é um aplicativo que te guia, né, você vai ficar perdido e pode, de repente, entrar nas ruas erradas. Agora, se você tiver um Waze que te dá a direção de onde você seguir, você vai chegar muito mais rápido no seu objetivo, que é aquele endereço que você precisa chegar. Então, leilões de imóveis, basicamente, é um Waze, você precisa de um Waze, né? Você precisa de uma pessoa ou algum treinamento, ou algo que te forneça as direções, qual é o direcionamento. E a partir do momento que você tem esse direcionamento, fica mais fácil de você chegar naquele seu objetivo. Então você não vai. O Waze, por exemplo, ele fala assim: opa, pera, por essa rua você vai pegar trânsito. Né? Então, assim, se você tem um direcionamento, você Ah, consegue evitar. Então, o que a sem gente falar quer também. fazer aqui é ser o seu Waze, né? Então, a gente quer ser Legal. o Waze das pessoas que estão nos seguindo, porque a gente quer ajudar as pessoas a fazerem os seus investimentos de uma forma segura e de uma forma assertiva, de que vai trazer realmente uma lucratividade àquele imóvel. Esse é o nosso maior desejo. E sem falar também, né, Márcia, que hoje, assim, ó, a gente tem muitas tecnologias que estão a nosso favor, né? Se a gente fosse assim, se a gente pega 10 anos atrás, né, as tecnologias não estavam tão desenvolvidas, né? Por Sim, exemplo, né, pô, se você fosse conhecer um lugar ali, uma rua, se você fosse comprar ali, se fosse tão muito distante, você não tinha nem acesso à rua, né? Hoje você sim, tem lá o Street View, que você vai lá na rua, e veja, analisa, exatamente. verifica, né? Você tem outras Exatamente. ferramentas, né? Uhum. E sem contar também que agora os leilões estão muito mais simplificados. A maioria dos leilões é online. Antigamente você tinha que ir até um lugar, né, e ficar com a plaquinha na mão, né, esperando as pessoas. E se você perdesse o time ali, se você bobeasse ali, você ficava sem o negócio. Então, hoje em dia, online é muito mais fácil, né? Então, assim, É eu acho verdade, é verdade. que a gente tem muito assunto ainda para tratar, né, Rogério? Mas por hoje eu acho É verdade. que se você der uma dica para a gente, uma dica para como você investir em imóveis de uma forma, imóveis em leilão da Caixa, de uma forma mais segura. Fala para a gente aí qual é uma dica só, me dá uma Uma dica. dica só,
Caramba, hein? Que tarefa difícil, hein, Márcia? Qual Porque que é a uma melhor dica, você dica? quer... É, uma dica. É porque vai ter Vamos muito lá, mais dicas por aí. vamos lá. Bom, eu vou me esforçar aqui, apesar que assim, ó, uma dica, resumindo 12 anos de experiência, mas vamos lá, uma dica. Uma questão primordial para você ficar atento lá na hora que você for arrematar, é ficar atento ao edital da sua arrematação. Todo leilão ele tem as suas regras, e as regras estão lá no edital. Então, fique atento, leia atentamente o edital. O edital, ele é o coração do leilão. Então, lá no edital vai estar escrito de quem vai ser a responsabilidade de pagamento de dívidas, por exemplo, IPTU, condomínio e tudo mais. Então, uma dica aqui, ó, se eu fosse te dar uma dica agora, é essa dica. E, Fique ó, atento ao edital. e eu vou dizer, não é difícil não ler edital. Às vezes as pessoas podem até achar que, edital, coisa chata, parece manual, eu não gosto de ler tal. Não, o Uhum. edital é uma linguagem simples e fácil de você compreender e vai estar muito claro e é simples. Não, assim, não é uma coisa assim muito comprida, não. É um negócio bem simples de se entender. Ô, Márcia, e aí até eu comparo assim, andar de bicicleta, por exemplo, né? Na hora que você vai aprender a andar de bicicleta, né? É difícil, né? Você está aprendendo, né? E depois que você Parece aprendeu, difícil. você anda, e você nem percebe mais. No primeiro momento, você vai lá prestar atenção no guidão, no pedal, e o equilíbrio, e de repente você está andando sozinho lá, e aquilo ficou tão automático que você nem mais presta atenção nessas atividades, né? É E aí, verdade. nos editais também, às vezes, na hora que eu estou lendo o edital lá, você já vai no ponto certo ali, né? Qual que é aquele ponto que fala sobre isso? Você já vai ali, você já pega lá as informações e aí já bora para a arrematação, né? É isso mesmo, Rogério. Então é isso aí. A gente fica muito feliz de ter tido essa parceria. Eu fico muito feliz por Show! isso, sabe? Eu fico De ter tido felicitado essa também, viu, Marcos? parceria com você, porque realmente você é um grande especialista, já arrematou mais de 100 imóveis aí, né? E eu sei que você tem uma experiência super bacana nessa área, né? Em tudo que você imagina o que você pode imaginar de leilões, você já viveu muitas situações, né? Então, vai ser um programa bem interessante para ajudar você a chegar naquele objetivo, que é investir com lucratividade, né? Exatamente. Então, obrigada pela parceria e nos vemos aí, né? Imagina, Márcia, eu que agradeço também, eu agradeço no fundo do meu coração. Muito obrigado por essa parceria. A gente só tem que levar essa transformação. A gente tem muita coisa para transformar aí, Brasil adentro, tem muita oportunidade. Agora há pouco, por exemplo, estava dando uma olhada no site, nossa, tem muitas oportunidades. Então, a hora de transformar aí a vida através dos leilões está chegando, está perto, está ali. Para alguns já aconteceu e para você, de repente, se nunca participou aí de leilões de imóveis, é uma forma aí que você pode analisar com bastante propriedade, que tem aí, de repente, a sua lucratividade, mais de 80% aí, você tem essa possibilidade de estar tendo de lucratividade. Bom, gente, vamos parando por aqui, né, Márcia? Isso aí. Vamos parando por aqui, vamos dando o nosso lance final aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, né, Márcia? Isso aí. No Tamo próximo junto. vídeo a gente se vê. Um forte abraço. Obrigado, Um Márcia. abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.